Ela usou um vestido curto na festa dele, e o CEO bilionário não conseguiu esconder o desejo ciumento. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E quando a história terminar, não se esqueça de avaliá-la de 0 a 10. Ah, e não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, relaxe e aproveite cada detalhe. Helena Crawford ajeitou o blazer enquanto caminhava pelo reluzente saguão de mármore da Rossi Enterprises, seus saltos clicando com confiança no piso polido. Aos 26 anos, ela havia aprendido a impor respeito em todos os lugares por onde passava, uma necessidade ao trabalhar como coordenadora de eventos de uma das empresas de consultoria mais prestigiosas de Manhattan. Seus cabelos castanho avermelhados estavam presos em um coque elegante, e seus olhos esmeralda revelavam a determinação que lhe garantira a posição, apesar de ser a pessoa mais jovem do departamento. Helena construiu sua reputação com base na execução impecável e na recusa em recuar diante de qualquer desafio, inclusive de seu chefe notoriamente difícil. Senhorita Crawford, o Sr. Rossi quer vê-la imediatamente, anunciou Rebecca, a assistente executiva, com um tom de simpatia na voz que Helena já se acostumara a ouvir sempre que o nome de Mattel Rossi era mencionado. Helena respirou fundo e bateu na porta dupla da sala de canto. Sem esperar por permissão, entrou, o queixo erguido com uma confiança discreta. Mattel Rossi estava de costas para ela, contemplando o horizonte de Manhattan através das janelas do chão ao teto. Aos 37 anos, ele era tudo o que as revistas de negócios descreviam. Era devastadoramente bonito, com cabelos escuros perfeitamente penteados, ombros largos que preenchiam impecavelmente seu terno sob medida e uma aura de poder que parecia segui-lo aonde quer que fosse. Ele se virou lentamente, seus olhos cinza-aço encontrando os dela com aquela mistura familiar de divertimento e desafio que caracterizava o relacionamento profissional deles nos últimos 8 meses. O jantar trimestral do conselho é daqui a 3 semanas, disse ele sem rodeios, com a voz um pouco rouca, algo que Helena havia notado que fazia metade das mulheres do escritório gaguejar. Para os 200 convidados do Waldorf History, quero algo que os faça lembrar por que escolheram investir seu dinheiro comigo. Helena pegou seu tablet, já fazendo anotações. Orçamento ilimitado. Tema de preferência. Mattel se aproximou da mesa, sua presença preenchendo o espaço entre eles. Impressione-me. Era típico dele. Exigir excelência enquanto oferecia o mínimo de orientação, testando se ela sucumbiria à pressão como tantas outras antes dela. Mas Helena nunca fora como as outras. Preciso da lista de convidados até amanhã, das restrições alimentares até sexta-feira e da confirmação final do número de pessoas uma semana antes, afirmou ela, com um tom profissional e firme. Algo brilhou em seus olhos. Surpresa, talvez? Ou seria admiração? Helena havia aprendido a não interpretar demais as expressões de Mattel Ross. O homem era famoso por seu charme, sua capacidade de fazer qualquer mulher se sentir a única pessoa na sala, logo antes de partir para a próxima conquista. Você não pede muito, disse ele com um leve sorriso nos lábios. Não aceito o fracasso, respondeu ela simplesmente. Nem você. É por isso que ainda estou aqui. Por um instante, a tensão entre eles pareceu aumentar, uma tensão tácita que Helena optou por ignorar. Ela já vira muitas mulheres brilhantes e competentes perderem o foco e o emprego por confundirem o carisma natural de Mattel com interesse genuíno. Há algo mais, disse Mattel, contornando a mesa para se apoiar nela, com os braços cruzados sobre o peito. Quero que você compareça como convidada, interagir com os clientes, garantir que tudo funcione perfeitamente por dentro. As sobrancelhas de Helena se ergueram levemente. Em 8 meses, ela havia organizado dezenas de eventos para sua empresa, mas nunca fora convidada a participar de outra forma que não como coordenadora, trabalhando nos bastidores. Isso é incomum, disse ela com cautela. Circunstâncias incomuns exigem abordagens incomuns,
respondeu ele, sem desviar o olhar do rosto dela. Você consegue lidar com isso? O desafio em sua voz acendeu algo no peito de Helena, a mesma chama que a impulsionava a se destacar em todas as situações impossíveis que já enfrentara. Sr. Rossi, disse ela, fechando o tablet e olhando diretamente naqueles olhos cinza tempestade. Nunca encontrei um desafio que não pudesse superar, especialmente um que envolvesse uma festa. Desta vez, o sorriso dele era genuíno, transformando todo o seu rosto de imponente para quase juvenil. Conto com isso. Ao se virar para sair, Helena sentiu os olhos dele seguindo cada passo seu. Na porta, ela parou e olhou por cima do ombro. Só mais uma coisa, disse ela, com a voz firme apesar do frio na barriga inesperado. O que devo vestir? Os olhos de Mateo escureceram e, por um instante, a máscara do empresário imperturbável escorregou, revelando algo cru e faminto por baixo. Algo que lembre a todos naquela sala que você pertence àquele lugar, disse ele suavemente. Helena assentiu e saiu, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo havia mudado fundamentalmente no espaço entre eles. Enquanto se acomodava novamente em sua mesa, uma pergunta ecoava em sua mente. O que Mateo Rose realmente quis dizer com aquelas palavras? A resposta, ela suspeitava, mudaria tudo. O que você acha que Helena deveria vestir para marcar presença no evento mais importante de sua carreira? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. 3 dias se passaram desde o encontro de Helena com Mateo, e ela se dedicou ao planejamento do jantar de diretoria com uma intensidade que surpreendeu até a si mesma. Ela reservou o grande salão de baile do Waldorf, contratou um chefe, renomado para criar um menu personalizado e coordenou com floristas a criação de arranjos de mesa que complementassem a elegância natural do local. Mas apesar de seu foco profissional, ela não conseguia se livrar da lembrança de como os olhos de Mateo escureceram quando ela perguntou sobre o que vestir. Havia algo quase possessivo em seu olhar, algo que fez seu pulso acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com... Helena estava revisando a disposição das mesas em seu escritório quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua irmã Sofia, que trabalhava como enfermeira no Montsea. Emergência no hospital. Você pode buscar a Lily na escola, por favor? Helena olhou para o relógio. Às 15h30, ela conseguiria ir até a escola primária da sobrinha e voltar antes da reunião com a equipe de catering. Pegou a bolsa e foi para o elevador, sem perceber a figura que a observava por trás das paredes de vidro do escritório. 20 minutos depois, Helena estava do lado de fora da PS 183, esperando entre os outros pais e responsáveis. Quando Lili, de 6 anos, entrou correndo pela porta da escola, seu rosto se iluminou de pura alegria. Tia Helena! A garotinha se jogou nos braços de Helena, a mochila escorregando de um ombro. Oi, raio de sol! Helena riu, girando Lily antes de colocá-la no chão. Sua mãe teve que trabalhar até tarde, então você vai ficar comigo por algumas horas. Os olhos de Lily brilharam de travessura. Podemos tomar sorvete depois de passarmos rapidinho no meu escritório? Minutos? Prometo que não será entediante. Elas caminharam de mãos dadas em direção ao carro de Helena. Lily tagarelava sobre o seu dia, uma prova de ortografia que ela tirou nota máxima. Um menino chamado Tommy, que puxou seu cabelo e sua empolgação com o show de talentos da escola que se aproximava. Helena se viu sorrindo genuinamente pela primeira vez em toda a semana. O entusiasmo inocente da sobrinha dissipava o estresse que se acumulava em seu peito. De volta à Rossi Enterprises, Helena acomodou Lily na pequena sala de reuniões ao lado de seu escritório, com livros de colorir e giz de cera. Através da divisória de vidro, ela podia ver a língua da sobrinha para fora, concentrada enquanto ela, cuidadosamente, desenhava dentro das linhas de um arco-íris. Senhorita Crawford. Helena olhou para cima e viu Mateo parado na porta, mas sua presença, normalmente imponente, parecia de alguma forma mais suave, enquanto seu olhar se voltava para a garotinha do outro lado do vidro.
Sr. Rossi. Helena se levantou rapidamente, de repente consciente de como a luz da tarde entrava pelas janelas, iluminando os reflexos dourados em seu cabelo que ela geralmente mantinha tão cuidadosamente sob controle. Peço desculpas pela interrupção. Emergência familiar. Minha irmã não pôde. Quem é ela? Mateu interrompeu, mas sua voz demonstrava curiosidade em vez de irritação. Minha sobrinha Lily. Ela tem 6 anos. Mateu se aproximou do vidro, observando Lily erguer seu arco-íris finalizado, radiante de orgulho. Algo em sua expressão mudou. Uma vulnerabilidade que Helena nunca tinha visto antes. Ela se parece com você, disse ele baixinho. Antes que Helena pudesse responder, Lily percebeu a presença deles e acenou com entusiasmo. Sem pensar, Mateu levantou a mão e acenou de volta, arrancando uma risadinha da menina. Tio Mateu, anunciou Lily, embora o vidro abafasse suas palavras. As bochechas de Helena coraram. Ela tem uma imaginação fértil. Chama todo mundo de tio ou tia, mas Mateu não pareceu se importar. Em vez disso, caminhou em direção à porta da sala de reuniões. Posso? Helena assentiu, seguindo-o para dentro, com o coração acelerado por razões que ela não conseguia explicar. Olá, disse Mateu, agachando-se para ficar na altura dos olhos de Lily. Que lindo arco-íris! Obrigada. Estou fazendo para minha tia Helena, porque ela trabalha demais e às vezes se esquece das coisas bonitas. Helena sentiu a respiração falhar, como se estivesse saindo da boca de uma criança. Mateu olhou para Helena e ela viu algo novo em seus olhos. Não o charme calculado ao qual estava acostumada, mas um calor genuíno. Sua tia Helena é muito boa no que faz. Ela cuida de todos. Mas quem cuida dela? Lily perguntou com a franqueza surpreendente que só as crianças possuem. A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações que nenhum dos adultos estava pronto para abordar. Helena sentiu o rosto corar quando o olhar de Mateu encontrou o seu e o manteve. Essa, disse ele suavemente, sem nunca desviar o olhar de Helena, é uma ótima pergunta. O momento foi interrompido pelo toque do telefone de Helena. Sofia ligava para dizer que poderia buscar Lily em 1 hora. Enquanto Helena atendia a ligação, observou Mateu sentar-se ao lado da sobrinha e perguntar sobre seus outros desenhos com genuíno interesse. Aquele homem, que comandava salas de reuniões e fechava negócios milionários, estava ouvindo atentamente enquanto uma menina de 6 anos explicava a diferença entre o azul ceruã e o azul comum. Quando Sofia chegou para buscar Lily, a garotinha abraçou Mateu para se despedir como se fossem amigos de longa data. Tchau, tio Mateu. Cuide da tia Helena por mim. Depois que eles saíram, o silêncio tomou conta da sala de conferências. Helena se ocupou guardando os giz de cera. Helena estava extremamente consciente da presença de Mateu atrás dela. Ela tem razão, sabe? Disse ele finalmente. Sobre o quê? Você trabalha demais e cuida de todos os outros. Ele fez uma pausa. Mas quem cuida de você, Helena? Ela se virou para encará-lo, e a intensidade em sua expressão a fez prender a respiração. Este não era o bilionário playboy que ela pensava conhecer. Era alguém mais profundo, mais complexo, alguém que acabara de passar 1 hora colorindo com sua sobrinha e parecia genuinamente feliz fazendo isso. Eu cuido de mim mesma, disse ela, mas sua voz saiu mais trêmula dos que pretendia. Cuida? Ele se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume, algo caro e sutilmente masculino que a fez querer se inclinar para ele. Quando foi a última vez que alguém se preocupou se você estava comendo o suficiente, dormindo o suficiente, feliz o suficiente? O coração de Helena batia forte contra suas costelas. Essa conversa era território perigoso, cruzando linhas que nunca deveriam ser cruzadas entre chefe e funcionário. Mas o jeito como ele a olhava, como se ela fosse algo precioso e frágil que precisava ser protegido. Sr. Rossi, Mateu, corrigiu ele suavemente. Depois de hoje, acho que podemos nos tratar pelos primeiros nomes.
O ar entre eles crepitava com possibilidades não ditas. Helena sabia que deveria recuar. Deveria restaurar a distância profissional que a mantivera segura por 8 meses, mas algo em seus olhos a paralisava. Justo quando ele se inclinou um pouco mais para perto, o celular de Helena vibrou com uma mensagem da equipe de catering, quebrando o momento. Ela recuou rapidamente, com as bochechas em chamas. Devo cuidar dos preparativos do jantar. Mateo assentiu, mas o calor em seus olhos não se dissipou. Claro, mas... Helena... Ela parou na porta. Aquela garotinha tem sorte de ter você. E ela está certa sobre outra coisa também. Você merece alguém que cuide de você da mesma forma que você cuida de todos os outros. Enquanto Helena caminhava de volta para seu escritório com as pernas trêmulas, um pensamento ecoava em sua mente. Mateo Rossi acabara de revelar algo real sobre sua aparência polida. E agora, tudo entre eles havia entrado em um território perigoso e desconhecido. A noite do jantar de diretoria chegou com a elegância impecável que só um outono em Manhattan poderia proporcionar. Helena passou o dia inteiro no Waldorf Astoria, supervisionando cada detalhe, desde a posição de cada taça de cristal até o horário do jantar de 7 pratos. Tudo estava perfeito, exatamente como Mateo havia pedido. Agora, no luxuoso lavabo do hotel, Helena encarava seu reflexo e se perguntava se havia cometido um erro terrível. O vestido fora uma compra por impulso 3 dias antes, após o encontro tenso com Mateo na sala de conferências. Ela se viu parada na vitrine de uma boutique no Sorro, hipnotizada pelo vestido de seda esmeralda que parecia chamá-la. Era simples, mas impactante. Um modelo sem mangas que abraçava suas curvas sem ser inadequado, com a barra logo acima dos joelhos e um decote elegante, não revelador. Mas era o jeito como a seda se movia quando ela caminhava, como captava a luz e realçava o verde de seus olhos, que a fazia se sentir completamente diferente da coordenadora de eventos formal que vivia de blazers e saias lápis. Helena respirou fundo e alisou o tecido com as mãos uma última vez. Os cabelos castanho-avermelhados caíam em ondas soltas sobre os ombros. Mais uma mudança em relação ao seu habitual penteado profissional. Ela havia escolhido sapatos de salto nude que lhe davam a altura ideal para se sentir confiante sem serem impraticáveis. Você consegue, sussurrou para o seu reflexo. É só mais um evento. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não era verdade. Nada naquela noite parecia rotineiro. O salão de baile era uma obra-prima de luz dourada e luxo discreto. 200 dos líderes empresariais mais influentes de Manhattan lotavam o espaço, suas conversas criando uma sofisticada sinfonia de ambição e sucesso. Helena se movia pela multidão com facilidade e prática, supervisionando a equipe de catering e garantindo que todos os convidados se sentissem bem atendidos. Ela estava discutindo harmonizações de vinhos com o sommelier quando um silêncio repentino tomou conta de uma parte do salão. Helena se virou para ver o que havia capturado a atenção de todos e sentiu a respiração falhar. Mateo acabara de entrar no salão. Ele vestia um smoking preto impecavelmente cortado que realçava seus ombros largos e sua estrutura esguia. Seus cabelos escuros estavam penteados com a dose certa de imperfeição para parecerem naturais. E quando ele sorriu para algo que seu acompanhante disse, Helena sentiu aquele tremor familiar no peito que vinha tentando ignorar há semanas. Mas foi o jeito como seus olhos percorriam a sala, buscando algo que fez seu pulso acelerar. Quando seu olhar finalmente a encontrou em meio à multidão, tudo o mais pareceu desaparecer. Por um instante, aquilo pareceu uma eternidade. Eles simplesmente se olharam. Helena observou a expressão de Mateo mudar de um interesse educado para algo muito mais intenso. Seus olhos percorreram seu rosto para contemplar o vestido esmeralda, e ela viu seu maxilar se contrair quase imperceptivelmente. Então, alguém se aproximou dele, um homem mais velho e distinto que Helena reconheceu como o presidente do conselho, e o encanto se quebrou.
Helena. Ela se virou e viu James Morrison, um dos sócios juniores da firma, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. Aos 32 anos, James tinha tudo o que deveria lhe se interessar. Bonito de uma forma convencional, bem-sucedido e genuinamente gentil. Eles haviam trabalhado juntos em vários projetos, e Helena sabia que o interesse dele por ela ia além da colaboração profissional. "Você está incrível esta noite", disse James, com a admiração evidente em sua voz. "Esse vestido é maravilhoso." Helena sorriu, grata pela distração. "Obrigada. Você também fica muito bem de vestido." Enquanto conversavam, Helena se sentiu relaxada. James a fazia rir com histórias sobre suas tentativas desastrosas de aprender a cozinhar, e ela apreciava sua atenção fácil e descomplicada. Era assim que a normalidade se sentia: confortável, segura, previsível. Mas a cada poucos minutos, seus olhos se desviavam para Mateu, que estava parado cercado por investidores e membros do conselho. Cada vez que olhava, ele a observava, e a intensidade de seu olhar a fazia sentir uma sensação de calor na pele, apesar do ar-condicionado do salão de baile. "Gostaria de dançar?" perguntou James quando o quarteto de cordas começou a tocar uma valsa. Helena assentiu, permitindo que ele a conduzisse até a pequena pista de dança que havia sido montada perto das janelas. Enquanto dançavam juntos, ela sentia olhares sobre eles do outro lado do salão, e não precisava olhar para saber de quem era o olhar que a observava atentamente. "Você parecia distraída", observou James gentilmente. "Tudo bem? Só estou me certificando de que tudo corra bem", respondeu Helena, mas sabia que sua voz soava vazia. Por cima do ombro de James, ela viu Mattel conversando com Victoria Sterling, a deslumbrante loira Aeris, que vinha tentando chamar sua atenção há meses. Victoria ria de algo que ele dissera, sua mão bem cuidada repousando possessivamente em seu braço. Uma pontada aguda, algo que parecia desconfortavelmente com ciúme, atravessou o peito de Helena. Ela se obrigou a desviar o olhar, concentrando-se nos gentis olhos castanhos de James. "Helena", disse James suavemente, "espero que você saiba que eu..." Mas suas palavras foram interrompidas por uma voz familiar. "Posso interromper?" O coração de Helena parou. Mattel estava ao lado deles, com uma expressão educadamente neutra, mas havia algo perigoso brilhando em seus olhos cinzentos. James hesitou por um instante antes de recuar, com um profissionalismo elegante. "Claro, Sr. Rossi." Enquanto James se afastava, Mattel se aproximou, sua mão encontrando a cintura de Helena com uma possessividade que a fez prender a respiração. A outra mão dele segurou a dela e, de repente, eles estavam se movendo juntos ao ritmo da música, com uma sincronia que parecia ao mesmo tempo natural e eletrizante. "Você está causando um alvoroço esta noite", disse Mattel, com a voz baixa o suficiente para que só ela pudesse ouvir. "Estou apenas fazendo meu trabalho", respondeu Helena, embora sua voz soasse ofegante até para seus próprios ouvidos. "Está mesmo?" A mão dele apertou levemente sua cintura, puxando-a quase imperceptivelmente para mais perto. "Porque, do meu ponto de vista, parece que você está gostando bastante da companhia de James Morrison." Helena olhou para ele, surpresa com a aspereza em sua voz. "Está com ciúmes, Sr. Rossi?" A pergunta pairou entre eles enquanto continuavam a dançar, o mundo ao redor desaparecendo até que parecessem ser as únicas duas pessoas na sala. Os olhos de Mattel escureceram e, quando ele falou, sua voz estava rouca, carregada de uma emoção que Helena nunca ouvira antes. "Ciúmes não chegam nem perto de descrever o que estou sentindo agora. Helena, esse vestido, o jeito que você está esta noite. Você tem ideia do que está fazendo comigo?" O coração de Helena batia forte contra as costelas. Este era o momento que ela tanto temia, e Helena ansiava pelo momento em que a cuidadosa distância profissional entre eles finalmente se desfez.
Mas antes que pudesse responder, a música terminou e o encanto foi quebrado por aplausos educados dos outros convidados. Mateu recuou, sua máscara de compostura profissional voltando ao lugar, mas seus olhos nunca deixaram o rosto dela. Precisamos conversar, disse ele baixinho em seguida. Enquanto ele se afastava, deixando Helena sozinha na pista de dança, ela percebeu que tudo havia mudado. O equilíbrio cuidadoso que ela mantivera por 8 meses estava prestes a ruir, e ela não tinha certeza se estava preparada para o que surgiria das cinzas. O jantar foi um sucesso estrondoso. Os membros do conselho elogiaram a execução impecável. Os investidores confraternizaram com renovada confiança na empresa, e Helena recebera inúmeros elogios por suas habilidades de organização. Mas enquanto os últimos convidados deixavam o grande salão de baile, ela sentia apenas uma nervosa expectativa. As palavras de Mateu ecoavam em sua mente. Precisamos conversar. Helena supervisionava a equipe de limpeza com precisão mecânica, seus olhos ocasionalmente se desviando para onde Mateu estava parado. Pelas janelas, despedindo-se dos últimos convidados. Ele havia tirado a gravata borboleta em algum momento da noite, deixando o primeiro botão da camisa desabotoado. Um pequeno detalhe que, de alguma forma, o fazia parecer mais humano, mais acessível. Excelente trabalho esta noite, Helena, disse Richard Blackstone, o presidente do conselho, enquanto se preparava para sair. Mateu tem sorte de ter alguém tão competente em sua equipe. Obrigada, Sr. Blackstone, respondeu Helena. Embora a palavra equipe parecesse inadequada para descrever a dinâmica complexa que compartilhava com seu chefe, assim que o último convidado partiu e a equipe de limpeza terminou seu trabalho, o vasto salão de baile mergulhou em um silêncio quase assustador. Helena se viu sozinha com Mateu pela primeira vez desde a dança eletrizante, horas antes. Caminhe comigo, disse ele simplesmente, gesticulando em direção à sacada com vista para o Central Park. O ar de outubro estava fresco, mas não frio, e as luzes da cidade cintilavam abaixo deles como estrelas terrestres. Helena se abraçou, repentinamente consciente de como se sentia exposta no vestido de seda que lhe parecera uma armadura no início da noite. Por vários minutos, eles em silêncio confortável observavam o trânsito noturno pelas ruas lá embaixo. Helena sentia a tensão emanando do corpo de Mateu, como se ele estivesse lutando com palavras que não conseguia pronunciar. Sabe por que eu realmente a convidei para esta noite? Perguntou ele finalmente com a voz mais baixa do que ela jamais ouvira. Helena se virou para olhá-lo, estudando seu perfil sob o luar. Para fazer contatos com clientes, para garantir que tudo corresse bem. Ele balançou a cabeça lentamente. Eram desculpas. A verdade é, fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos num gesto que parecia quase vulnerável. Eu queria te ver aqui, neste mundo. Queria que todos vissem o que eu vejo quando olho para você. Helena prendeu a respiração. Mateu, eu sei o que as pessoas dizem sobre mim, continuou ele, finalmente se virando para encará-la. O bilionário playboy, o homem que coleciona mulheres como obras de arte e as descarta com a mesma facilidade. E por anos essa reputação não me incomodou, porque era verdade. Ele se aproximou, o suficiente para que Helena pudesse ver o conflito travado em seus olhos cinzentos. Mas então você entrou no meu escritório 8 meses atrás com aquele fogo nos olhos e aquela completa recusa em se intimidar por mim, e tudo mudou. Você me desafiou, Helena. Você me fez querer ser melhor. Eu não entendo, sussurrou Helena, embora seu coração estivesse acelerado com as implicações de suas palavras. Mateu estendeu a mão, seus dedos roçando levemente sua bochecha. Você me perguntou mais cedo se eu estava com ciúmes. A resposta é sim. Observando você dançar com James esta noite, vendo-o olhar para você da mesma forma que todos os homens naquela sala olhavam, me fez perceber algo que tenho tentado negar há meses. Helena sentiu como se estivesse à beira de um precipício, prestes a cair em queda livre. O quê? Que estou me apaixonando por você?
As palavras pairaram no ar entre eles, cruas, honestas e aterrorizantes em sua simplicidade. Helena o encarou, procurando em seu rosto qualquer sinal de que aquilo era apenas mais um jogo, mais uma conquista para adicionar à sua coleção. Mas o que ela viu ali foi algo que nunca tinha visto em Matteo Rossi antes: vulnerabilidade genuína. "Você não pode estar falando sério", disse ela, a voz quase num sussurro. "Por quê?" "Por causa da minha reputação. Por causa do que as colunas de fofoca dizem sobre mim." A mão dele se moveu para acariciar o rosto dela, o polegar traçando sua maçã do rosto. "Helena, eu não estive com outra mulher desde o dia em que você começou a trabalhar para mim. Não desejei ninguém mais desde que te conheci." A resolução de Helena vacilou. As muralhas que ela havia construído cuidadosamente para se proteger exatamente desse cenário começaram a ruir sob a intensidade do olhar dele. "Matteo, nós trabalhamos juntos. Isso é complicado. Se as coisas derem errado, a gente resolve." Ele a interrompeu. "Mas eu não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas admiração profissional. Eu não consigo te ver com outros homens e agir como se isso não me destruísse. Não posso continuar me enganando sobre o que você significa para mim." A sinceridade em sua voz a estava desfazendo. Este não era o charmoso conquistador que ela esperava. Este era um homem expondo seu coração, arriscando tudo por uma chance de algo real. "Estou com medo", admitiu Helena, as palavras escapando antes que ela pudesse impedi-las. A expressão de Matteo suavizou. "De mim, disso? Do que isso poderia significar? Eu vi tantas mulheres se apaixonarem pelo seu charme. Matteo, como sei que não sou apenas mais um desafio para você? Como posso ter certeza de que, uma vez que me tenha, você não perderá o interesse e seguirá em frente?" Em vez de responder com palavras, Matteo se aproximou, sua mão livre encontrando a cintura dela. "Por que, Helena Crawford? Você não se parece com nenhuma mulher que eu já conheci. Você não quer nada de mim além de honestidade e respeito. Você enxerga através de todas as máscaras que uso, de todos os jogos que jogo. Você me faz querer ser o homem que eu poderia ser. Não apenas o homem que eu tenho sido." Helena sentiu suas últimas defesas ruírem. "Matteo, diga-me que você também sente isso", disse ele com urgência. "Diga-me que não estou imaginando essa conexão entre nós." Helena olhou em seus olhos, vendo seu próprio desejo refletido. A distância profissional que ela mantivera por tanto tempo, de repente, pareceu uma gaiola da qual ela estava desesperada para escapar. "Eu sinto isso", ela sussurrou. "Deus me ajude." "Eu também sinto isso." A confissão pareceu libertar algo em ambos. As mãos de Matteo emolduraram o rosto dela enquanto ele se inclinava, e Helena ficou na ponta dos pés para encontrá-lo no meio do caminho. O primeiro beijo deles foi tudo o que ela já havia experimentado, imaginado e nada para o qual ela estivesse preparada. Foi gentil no início, hesitante, como se ambos temessem a magnitude do que estava prestes a começar. Mas à medida que as mãos de Helena se fechavam em punhos na camisa dele e ela se pressionava contra o calor dele, o beijo se aprofundou em algo que parecia voltar para casa e se desfazer ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Matteo encostou a testa na dela. "Quero fazer isso direito, Helena. Quero cortejá-la como deve ser, levá-la para encontros de verdade, mostrar que você significa mais para mim do que um caso passageiro." Helena sorriu, sentindo-se mais leve do que em meses. "O senhor está me convidando para sair, Sr. Rossi? Estou pedindo que nos dê uma chance." "Me dê uma chance de provar que isso é real." Enquanto Helena olhava para o homem que acabara de virar seu mundo meticulosamente organizado de cabeça para baixo, ela percebeu que estava prestes a correr o maior risco de sua vida. Mas algo em seus olhos, algo honesto, esperançoso e completamente diferente da fachada de playboy que ele mostrava ao mundo, a fez acreditar que talvez, só talvez, valesse a pena. "Sim", ela sussurrou, e sentiu todo o seu futuro mudar de rumo.
2 semanas se passaram desde aquela noite na varanda, e Helena sentia como se estivesse vivendo um sonho do qual temia acordar. Fiel à sua palavra, Mateo a cortejou com uma paciência e ternura que contradiziam completamente sua reputação de playboy. Seu primeiro encontro oficial foi um jantar tranquilo em um pequeno restaurante italiano na Little Italy. Longe dos olhares fofoqueiros da elite social de Manhattan, ele a buscou em seu modesto apartamento no Brooklyn, trazendo-lhe rosas brancas em vez das esperadas vermelhas. Vermelho parece presunçoso demais, explicou ele com aquele sorriso juvenil que fazia seu coração palpitar. Branco parecia mais esperançoso. Então, eles aproveitavam cada momento juntos sempre que possível. Café antes do trabalho, reuniões de almoço que se transformavam em conversas de verdade, telefonemas noturnos que se estendiam até o amanhecer. No escritório, mantinham uma distância profissional, mas Helena sentia uma corrente elétrica no ar sempre que estavam no mesmo ambiente. Naquela manhã de sábado, Helena estava em sua cafeteria favorita perto do apartamento, avaliando propostas de eventos para as próximas atividades da empresa. O sol de outono entrava pelas janelas e ela se sentia mais satisfeita do que em anos. Helena Crawford. Ela ergueu os olhos e viu uma mulher na casa dos 40 anos ao lado de sua mesa. A desconhecida estava impecavelmente vestida com roupas de grife, tinha cabelos loiros, platinados e uma beleza refinada que denunciava cuidados caros. Mas havia algo penetrante em seus olhos azuis que deixou Helena imediatamente desconfiada. Sim, respondeu Helena, cautelosa. A mulher sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Sou Isabella Sinclair. Posso me sentar? Acho que precisamos conversar sobre Mateo Rossi. O estômago de Helena revirou, mas ela apontou para a cadeira vazia à sua frente. Desculpe. Nos conhecemos? Isabella sentou-se graciosamente, colocando uma bolsa de grife sobre a mesa entre elas. Ainda não, mas temos mais em comum do que você imagina. Ambas nos envolvemos com o mesmo homem. Não entendo, disse Helena. Um frio pavor já se instalava em seu peito. Ah, eu acho que você entende. O sorriso de Isabella tornou-se predatório. Mateo e eu ficamos juntos por 3 anos. Terminamos há 6 meses, justamente na época em que ele te contratou. Uma grande coincidência, não acha? Helena sentiu o mundo girar levemente. Mateo nunca havia mencionado um relacionamento sério, muito menos um que tivesse terminado tão recentemente. Não tenho certeza do que você está insinuando. Não estou insinuando nada, querida. Estou apenas constatando fatos. Isabella abriu a bolsa e tirou uma fotografia, deslizando-a sobre a mesa. A foto havia sido tirada 4 meses antes, na cobertura dele. As mãos de Helena tremeram enquanto ela olhava para a imagem. Mostrava Mateo e Isabella em um abraço íntimo, claramente tirada em um quarto. Isabella vestia apenas uma das camisas de Mateo e ele a beijava no pescoço com uma paixão inconfundível. 4 meses atrás, ele ainda me dizia que me amava. Isabella continuou a conversa, fazendo promessas sobre o nosso futuro, compartilhando a minha cama, até que, de repente, decidiu que precisava de espaço para pensar. Helena sentiu um enjoo. 4 meses atrás, ela trabalhava para Mateo. Estava se apaixonando pelo charme dele, acreditando ser especial, diferente de todas as outras. Por que você está me dizendo isso? Helena conseguiu perguntar, com a voz quase inaudível. Isabella se inclinou para a frente, sua expressão suavizando-se em algo que talvez fosse genuína compaixão. Porque eu gosto de você, Helena. Você parece ser uma pessoa decente e não merece o que está por vir. O que está por vir? A mesma coisa que aconteceu comigo. E com Natasha antes de mim. E com Caroline antes dela. A voz de Isabella endureceu. Mateo Rossi não se envolve em relacionamentos, querida. Ele se envolve em conquistas. E você, minha querida, é o seu mais recente desafio. Helena olhou fixamente para a tua fotografia, atordoada. Mas ele disse: ele me contou que não se envolveu com ninguém desde que comecei a trabalhar para ele.
Isabela riu, mas não havia humor algum em sua risada. E você acreditou nele, Helena? Aquele homem conseguiria vender gelo para um esquimó. Ele me disse exatamente as mesmas coisas que provavelmente está dizendo para você. Que eu era diferente, que eu o desafiava, que eu o fazia querer ser um homem melhor. Cada palavra era como um golpe físico. Helena pensou em todas as conversas deles, em todos os momentos de aparente vulnerabilidade, em todas as maneiras como Mattel a fez se sentir especial e escolhida. O padrão é sempre o mesmo, Isabela continuou implacavelmente. Primeiro, ele persegue alguém que não pode ter imediatamente. A conquista o excita. Depois vem a sedução. Ele é muito bom em fazer você se sentir como se fosse a única mulher no mundo. Então, quando ele te tem completamente, quando você lhe dá tudo, ele fica entediado e parte para outra. O café de Helena esfriou, mas ela não conseguia se mexer. Por que eu deveria confiar em você? Vai que você é só uma ex-amargurada tentando sabotar a felicidade dele. Porque eu tenho provas. Isabela pegou o celular e começou a percorrer as mensagens. Estas são mensagens que ele me mandou no mês passado. No mês passado, Helena, 3 semanas depois do seu pequeno momento romântico no jantar da diretoria, ela virou o telefone para Helena, que leu com crescente horror. Sinto sua falta. Essa coisa do trabalho está complicada, mas não muda o que tivemos. Podemos conversar? Acho que cometi um erro. Sabe, você é a única que realmente me entende. As mensagens eram de poucos dias depois de Mattel tê-la beijado na varanda, após ter dito que estava se apaixonando por ela. Helena sentiu como se estivesse se afogando. Eu não entendo. Isso não faz sentido. Faz todo o sentido quando você entende com o que está lidando. A voz de Isabela estava mais suave agora, quase gentil. Matteo Rossi é um mestre da manipulação, Helena. Ele estuda as pessoas, aprende exatamente o que elas precisam ouvir e então lhes dá. Comigo, foram promessas de estabilidade e compromisso. Com você, imagino que seja o papel de guerreiro ferido, deixando você ver além da fachada de playboy o homem de verdade por baixo. O silêncio de Helena foi resposta suficiente. Ele pesquisou sobre você, Helena. Ele sabe que você é o tipo de mulher que se sentiria atraída pela ideia de domar o solteirão indomável. Ele está te manipulando como um violino. Helena se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando no chão. Eu preciso ir. Helena, espere. A voz de Isabela a deteve na porta. Não estou fazendo isso para te machucar. Estou fazendo isso para te salvar da dor que está por vir. Vá embora agora, antes que ele te destrua como me destruiu. Enquanto Helena saía cambaleando da cafeteria para a manhã ensolarada de outono, as palavras de Isabela ecoavam em sua mente, mas por baixo do choque e da mágoa, uma vozinha sussurrava dúvidas. O Matteo que ela conhecera parecia tão diferente do jogador manipulador que Isabela descrevera. A vulnerabilidade que ela vira em seus olhos, o jeito como ele era com Lily, a emoção genuína em sua voz quando disse que estava se apaixonando. Será que tudo aquilo não passava de uma farsa? Seu celular vibrou com uma mensagem de Matteo. Bom dia, linda. Pensando em você. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Pela primeira vez desde que aquilo entre eles tinha começado, Helena não sentiu o habitual friozinho na barriga ao receber a mensagem. Em vez disso, sentiu apenas confusão e uma crescente certeza de que nada em sua vida era o que parecia. Helena passou o resto do sábado em seu apartamento, encarando o vazio. Helena olhava para a fotografia que Isabela havia deixado com ela. Cada vez que a olhava, sentia uma nova onda de náusea. A imagem de Matteo beijando o pescoço de Isabela estava gravada em sua memória, junto com aquelas mensagens de texto condenatórias. No domingo à noite, ela havia tomado uma decisão. Precisava ouvir a verdade do próprio Matteo, por mais dolorosa que fosse. A reserva para o jantar era no Romanos, o mesmo restaurante italiano aconchegante onde tiveram seu primeiro encontro oficial.
Helena chegou cedo, escolhendo uma mesa no canto dos fundos, onde teriam privacidade para o que certamente seria uma conversa difícil. Mateo entrou exatamente às 19 horas, incrivelmente bonito, em um suéter cinza escuro que realçava seus olhos. Quando a viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso juvenil que se tornara tão familiar, tão querido para ela. Desculpe o atraso, disse ele, inclinando-se para beijar sua bochecha. A teleconferência com os investidores atrasou. Helena se obrigou a não se encolher com o toque dele. Tudo bem. Algo em seu tom deve tê-lo alertado, porque seu sorriso desapareceu quando ele se sentou, do outro lado da mesa. Helena, o que houve? Por um instante ela quase perdeu a coragem. Ele parecia tão genuinamente preocupado, tão completamente diferente do manipulador calculista que Isabela havia descrito. Mas então ela se lembrou daquelas fotografias, daquelas mensagens de texto e encontrou forças. Preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja completamente honesto comigo. A expressão de Mateu ficou séria. Claro. O que foi? Helena respirou fundo. Conte-me sobre Isabella Sinclair. A mudança em Mateu foi imediata e inconfundível. Seu rosto empalideceu completamente, e ela observou suas mãos se fecharem em punhos sobre a mesa entre eles. Onde você ouviu esse nome? Sua voz era quase um sussurro. Ela veio me ver ontem. Helena pegou a fotografia na bolsa e a colocou sobre a mesa. Ela me mostrou isso e isso. Ela pegou o celular e mostrou a ele capturas de tela que havia feito do celular de Isabela, exibindo as mensagens de texto dele do mês anterior. Mateu encarou as evidências à sua frente e Helena observou algo morrer em seus olhos. O homem, vulnerável e esperançoso por quem ela se apaixonara, pareceu desmoronar diante dela. Helena, eu posso explicar. Você pode? Sua voz era mais firme do que ela se sentia, porque, do meu ponto de vista, parece que você está mentindo para mim desde o começo. Você me disse que não tinha ficado com ninguém desde que comecei a trabalhar para você. Você me disse que eu era diferente, que o que tínhamos era real. É real, disse Mateu. Com urgência, estendeu a mão por cima da mesa para alcançar a dela. Helena, o que eu e Isabela tínhamos. É complicado, mas acabou. Já era. Helena puxou a mão de volta. Essas mensagens são de 3 semanas atrás, Mateu. 3 semanas depois de você me beijar e dizer que estava se apaixonando por mim. Eu sei como parece, mas você precisa entender. Entender o quê? Que você é exatamente o que todos dizem que você é. Um mulherengo que coleciona mulheres e as descarta quando se cansa. Mateu estremeceu, como se ela tivesse lhe dado um tapa. Não é assim que eu sou com você, não é? A voz de Helena falhou um pouco. Diga a verdade, Mateu. Eu era só mais uma conquista? Mais um desafio a superar? Não. A palavra saiu com ferocidade, desesperada. Helena, você precisa acreditar em mim. O que eu sinto por você é real. Mais real do que qualquer coisa que eu já tenha sentido antes. Então por que você estava mandando mensagens para sua ex-namorada dizendo que sentia falta dela enquanto supostamente estava se apaixonando por mim? Mateu passou as mãos pelos cabelos, como de costume. Minha compostura se despedaçou completamente, porque eu estava com medo, ok? Eu estava apavorada com o que você significava para mim, com o poder que você tinha para me machucar. Então, sim, eu procurei a Isabela porque ela era segura, ela era familiar. Ela não podia me destruir como você podia. Ana o encarou, tentando processar suas palavras. Então você se precaveu, manteve suas opções em aberto. Não foi assim. Então, como foi? A voz de Helena se elevou um pouco, atraindo olhares dos outros clientes. Ela abaixou o tom novamente, mas a dor permaneceu intensa. Me explique como mandar mensagem para outra mulher dizendo que ela é a única que te entende é compatível com estar apaixonada por mim.
Mateo ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos cinzentos, cheios de algo que parecia autodesprezo. Eu fui um covarde, disse ele finalmente. Passei toda a minha vida adulta evitando emoções reais, compromissos reais, e então você apareceu e me fez sentir coisas que eu não sabia que era capaz de sentir. Isso me apavorou. Então você correu de volta para o que era seguro. Eu não dormi com ela, disse Mateo com urgência. Aquelas mensagens eram só palavras, palavras confusas e assustadas de um homem que não sabia lidar com o que estava sentindo. Helena olhou para a fotografia novamente. O abraço íntimo, a paixão evidente entre eles. Isso não parece ser só palavras. Essa foto é antiga. Isabela deve tê-la guardado da época em que estávamos juntos. Ela está tentando te manipular, Helena. Ela está tentando destruir o que temos, porque não consegue aceitar que acabou entre nós. Ou talvez ela esteja tentando me impedir de cometer o mesmo erro que ela cometeu. As palavras pairaram no ar entre eles como uma lâmina. Helena observou o rosto de Mateo se contorcer, como se ele finalmente entendesse que poderia estar perdendo-a. Helena, por favor. Eu sei que cometi erros. Eu sei que deveria ter te contado sobre Isabela desde o começo. Mas eu tinha medo de que, se você soubesse do meu passado, do homem que eu costumava ser, você não me daria a chance de te mostrar quem eu poderia me tornar, o homem que você costumava ser. A risada de Helena era amarga. Mateo, essas mensagens são de 3 semanas atrás. Não estamos falando de passado. Terminei tudo com ela depois daquele fim de semana. Depois que percebi que a estava usando como muleta emocional porque era covarde demais para me comprometer totalmente com você. Helena queria acreditar nele. Deus, como ela queria acreditar nele. Mas as evidências estavam bem ali na sua frente, e a dúvida que Isabela havia plantado crescia como um câncer em seu peito. Como eu sei que você não está mentindo para mim agora? Como eu sei que isso não é só mais uma manipulação? Os olhos de Mateo se encheram de algo que talvez fossem lágrimas. Porque eu não estou pedindo que você confie em mim com base nas minhas palavras. Estou pedindo que você confie no que viu com seus próprios olhos. O jeito que eu sou com você, Helena. O jeito que eu olho para você. O jeito que eu mudei desde que você entrou na minha vida. Helena se levantou abruptamente, arrastando a cadeira no chão. Ela não conseguia pensar com clareza enquanto ele a olhava daquele jeito, com a voz embargada ao pronunciar seu nome, como se ela fosse algo precioso e frágil que estivesse escapando por entre seus dedos. Preciso de tempo, disse ela baixinho. Preciso pensar. Helena, não faça isso. Não deixe Isabela vencer. Não deixe que ela destrua o que estamos construindo juntos. Talvez não houvesse nada para destruir, disse Helena, observando suas palavras o atingirem como golpes físicos. Talvez tudo isso fosse apenas um jogo elaborado, que eu fui ingênua demais para perceber, disse ela, afastando-se da mesa e deixando Mateo sentado sozinho com as provas de sua traição espalhadas diante dele. Helena sentiu como se seu coração estivesse se partindo em 1000 pedaços. Mas por baixo da dor, por baixo da decepção devastadora, havia algo mais. A crescente certeza de que ela não passara de uma tola que caiu no truque mais antigo do mundo. O bilionário playboy que alegava estar reformado, mas que mantinha seu seguro de vida aquecendo a cama enquanto fingia amar outra pessoa. Na segunda-feira seguinte, chegou aquela chuva cinzenta de novembro que parecia penetrar nos ossos de Helena. Ela passou o domingo em seu apartamento, ignorando as ligações e mensagens de Mateo, tentando juntar os fragmentos de sua confiança destruída. Entrar na Rossi Enterprises era como entrar em território inimigo. Helena manteve a cabeça baixa enquanto caminhava até seu escritório, hipervigilante a cada olhar de seus colegas. Será que eles sabiam? Será que a notícia sobre seu envolvimento com o chefe deles havia se espalhado? Ela mal havia se acomodado em sua mesa quando Rebecca apareceu na porta, visivelmente perturbada. Helena.
O Sr. Rossi quer vê-la imediatamente. O coração de Helena apertou, mas ela se esforçou para manter uma expressão neutra. Diga a ele que estou ocupada com a conta Morrison. Os olhos de Rebecca se arregalaram. Eu não posso fazer isso. Ele foi muito específico sobre imediatamente. Não havia como evitar. Helena alisou sua saia lápis preta e caminhou em direção à sala de canto com a maior dignidade que conseguiu reunir. Ela bateu uma vez e entrou sem esperar por permissão, da mesma forma que fizera 8 meses atrás, quando tudo começou. Mateu estava atrás de sua mesa, com uma aparência abatida como ela nunca vira antes. Seu cabelo, geralmente impecável, estava despenteado, sua camisa amassada, e havia olheiras profundas sob seus olhos, sugerindo que ele havia dormido tão pouco quanto ela. Feche a porta, disse ele em voz baixa. Helena hesitou, mas obedeceu. Se isso tem a ver com o que aconteceu ontem à noite, é sobre sua carta de demissão. Helena sentiu o sangue fugir do rosto. Minha o quê? Mateu ergueu um envelope branco impecável. Isso estava na minha mesa esta manhã. Sua carta de demissão com efeito imediato. Eu não escrevi isso, disse Helena, com a mente a mil. Eu nunca... Ela parou, ao entender. Isabela. De alguma forma, Isabela havia entrado no prédio e plantado uma carta de demissão falsa. Você não escreveu isso. A voz de Mateu carregava uma nota de esperança desesperada. Não, eu não escrevi. Helena se aproximou da mesa examinando a carta. O cabeçalho da carta era do papel timbrado dela, mas a caligrafia estava um pouco estranha. Isso é falso. Alguém está tentando nos manipular. O alívio tomou conta do rosto de Mateu, seguido rapidamente por raiva. Isabela, só pode ser. Mas como ela conseguiu entrar no seu escritório? Antes que Mateu pudesse responder, a porta se abriu de repente. Isabela Sinclair entrou como se fosse dona do lugar, vestindo um deslumbrante casaco vermelho e um sorriso triunfante. Vejo que encontrou meu presentinho, disse ela gentilmente. Embora eu esteja decepcionada por ver que vocês dois ainda estão aqui. Eu esperava que Helena entendesse a indireta e desaparecesse. Como você entrou aqui? Mateu exigiu, com a voz ameaçadora. Isabela riu, mostrando um cartão de acesso. Incrível o que um segurança faz por uma mulher em apuros. Eu disse ao Marcos lá embaixo que eu era sua noiva e que tinha me trancado para fora do seu escritório. Ele foi muito prestativo. Helena sentiu um enjoo. Você está louca? Estou? Ou sou apenas uma mulher protegendo o que é meu? A máscara de gentileza de Isabela deslizou, revelando algo frio e calculista por baixo. Você realmente achou que poderia simplesmente entrar na vida dele e me substituir? Que eu simplesmente me afastaria e deixaria você ficar com ele? Perguntou Mateu. Isabela, acabou, disse Mateu com firmeza. O que tínhamos acabou. Acabou há meses por causa dela. A voz de Isabela ficou estridente enquanto apontava para Helena. Você jogou fora 3 anos por uma ninguém que não te entende como eu. Você tem razão, disse Mateu em voz baixa, e Helena sentiu seu coração parar. Ela não me entende como você. Helena o encarou, sentindo como se ele tivesse acabado de cravar uma faca em seu peito. Era isso. Era o momento em que ele escolheria Isabela. Escolheria o familiar em vez do desconhecido. Mas então, Mateu continuou, sem nunca desviar os olhos do rosto de Helena. Ela me entende melhor. Ela enxerga através de todas as máscaras que uso, de todos os jogos que jogo. Ela me desafia a ser melhor do que sou. A não apenas aceitar o homem destruído que sempre fui. O rosto de Isabela se contorceu de raiva. Você está cometendo um erro, Mateu. Ela nunca vai te perdoar por aquelas mensagens. Ela nunca vai confiar completamente em você. Estou te oferecendo uma segunda chance. Eu não quero uma segunda chance com você, disse Mateu, finalmente se virando para encarar a ex-namorada. Eu quero uma primeira chance com ela. Uma chance de verdade construída sobre honestidade, em vez de manipulação. Então você é um tolo,
cuspiu Isabela. Ela se virou para Helena, os olhos brilhando de malícia. E você é uma tola ainda maior se acha que isso vai terminar diferente do que terminou comigo. Ele vai partir seu coração, Helena. É o que ele faz. Com isso, ela saiu furiosa do escritório, deixando Helena e Mateo sozinhos no silêncio pesado que se seguiu. Helena afundou em uma das cadeiras de frente para a mesa dele, sentindo-se emocionalmente exausta. Eu não sei mais em que acreditar. Mateo contornou a mesa e ajoelhou-se ao lado da cadeira dela com os olhos suplicantes. Acredite nisso. Eu te amo. Não a lembrança do que costumávamos ter. Não uma versão idealizada de você, mas exatamente quem você é agora. Sua força, sua integridade, sua recusa em se contentar com algo menos que a verdade. Helena olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos, mas também as sombras de dúvida que Isabela havia plantado. Como sei que você não vai mudar de ideia de novo? Como sei que, na próxima vez que as coisas ficarem assustadoras ou complicadas, você não vai fugir para o que parece seguro? Porque eu não estou mais fugindo, disse Mateo com firmeza. Isabela estava certa em uma coisa. Sou um homem diferente com você, mas ela estava errada sobre o porquê. Não é porque você é apenas mais uma conquista. É porque você me faz querer ser digno do amor que você pode me dar. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Mateo, eu sei que não mereço outra chance. Sei que quebrei sua confiança da pior maneira possível, mas se você me permitir, quero passar o resto da minha vida provando que o que temos é real. Antes que Helena pudesse responder, seu telefone tocou. Ela olhou para a tela e sentiu o mundo girar novamente. Era sua irmã Sofia, e ela estava chorando. Helena, preciso que você venha ao hospital agora mesmo. É a Lily. Houve um acidente. O telefone escorregou dos dedos dormentes de Helena, enquanto o quarto parecia girar ao seu redor. Lily, sua sobrinha de 6 anos, brilhante e linda, que coloria arco-íris e chamava Mateo de tio sem pensar 2 vezes. Helena, o que foi? Mateo estava imediatamente ao seu lado, com as mãos firmes em seus ombros. Lily, ela sussurrou com a voz embargada. Ela se machucou. Preciso ir ao hospital. Sem hesitar, Mateo pegou as chaves. Eu te levo. Você não precisa. Preciso sim, disse ele firmemente, ajudando-a a se levantar. Aquela garotinha é importante para você, o que significa que ela é importante para mim. Resolveremos o resto depois. Agora, a única coisa que importa é levar você até ela. Enquanto saíam correndo do escritório, Helena sentiu algo mudar em seu peito. Esse era o verdadeiro Mateo. Não o playboy ou o manipulador, mas o homem que largou tudo para estar presente para alguém de quem gostava em seu momento mais difícil. Talvez, só talvez, valesse a pena lutar por isso. A sala de emergência do Monte era um caos de luzes fluorescentes, cheiro de antisséptico e o bip constante dos equipamentos médicos. Helena estava sentada na sala de espera, com as mãos tão apertadas no colo que seus nós dos dedos estavam brancos. Ao seu lado, Mateo havia sido uma presença constante nas últimas 3 horas, trazendo-lhe café que ela não podia beber e ficando por perto sem ser intrusivo. Sofia saiu de trás das portas duplas que davam para a ala pediátrica. Seu uniforme de enfermeira estava amarrotado e seus olhos vermelhos de tanto chorar. Helena se levantou imediatamente, com o coração batendo forte no peito. Como ela está? Estável, disse Sofia, e Helena sentiu as pernas quase cederem de alívio. Ela teve uma concussão e quebrou o braço, mas os médicos disseram que ela vai ficar bem. Ela está chamando por você. Helena seguiu a irmã pelo corredor estéril, Mateo logo atrás delas. Através da porta do quarto 314, ela viu Lily deitada na cama do hospital, parecendo incrivelmente pequena, cercada por máquinas e tubos. Seu braço esquerdo estava engessado em um gesso rosa brilhante e havia uma bandagem cobrindo parte de sua testa. Mas seus olhos estavam abertos e alertas. Tia Helena. A voz de Lily estava mais fraca que o normal, mas a alegria nela era inconfundível.
Helena correu para o lado da cama, tomando cuidado para não mexer em nenhum dos equipamentos médicos enquanto se inclinava para beijar a testa da sobrinha. Oi, meu raio de sol. Como você está se sentindo? Meu braço dói, mas o médico disse que posso pedir para as pessoas assinarem meu gesso. Você assina? Helena riu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Serei a primeira a assinar. O que aconteceu, querida? Eu estava tentando pegar minha bola de volta da rua quando um carro fez a curva muito rápido, mas a mulher que me atropelou foi muito gentil. Ela ficou comigo até a ambulância chegar e não parava de me dizer que eu era corajosa. Sofia apertou o ombro de Helena. Não foi culpa do motorista. Lily correu para a rua sem olhar. A mulher que a atropelou está por aqui em algum lugar. Ela estava esperando para ter certeza de que Lily estava bem. Helena se virou e viu Mateu parado em silêncio na porta. Sua postura geralmente confiante havia diminuído. Quando Lily o viu, seu rosto se iluminou. Tio Mateu, você também veio. Mateu entrou no quarto com uma expressão gentil. Claro que vim. Eu precisava ter certeza de que minha artista favorita estava bem. Não posso colorir por um tempo por causa do meu braço, disse Lily tristemente, levantando um pouco o gesso. Bem, disse Mateu, puxando uma cadeira para mais perto da cama dela. Talvez eu possa colorir para você às vezes, mas devo avisá-la. Não sou nem de perto tão bom quanto você. Tudo bem, eu posso te ensinar. Helena observava a interação entre eles, sentindo um alívio no peito. Aquilo não era fingimento nem manipulação. Era Mateu sendo genuinamente carinhoso com uma criança que de alguma forma havia conquistado um pedaço do seu coração. Lily, querida, disse Sofia gentilmente, você precisa descansar. O médico disse que você provavelmente poderá ir para casa amanhã se estiver se sentindo melhor. O tio Mateu virá me visitar em casa? Perguntou Lily, olhando esperançosa para os adultos. Helena sentiu o olhar de Mateu sobre ela, aguardando sua resposta. Apesar de tudo o que havia acontecido entre eles, apesar da confusão, da mágoa e da quebra de confiança, ela se viu assentindo. Se ele quiser, eu adoraria, disse Mateu suavemente. Enquanto Lily adormecia, Helena e Mateu se viram sozinhos na pequena sala de estar da família, no final do corredor. O peso de tudo o que havia acontecido nos últimos dias se acomodou entre eles como um cobertor pesado. Obrigada, disse Helena baixinho. Por estar aqui, por me trazer, por tudo. Mateu balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Não havia outro lugar onde eu preferisse estar. Helena estudou o perfil dele na penumbra que entrava pelo corredor. Ela gosta muito de você, sabe? Desde o primeiro dia em que te conheceu. Ela é uma garota incrível. Ela vê o mundo de forma tão simples, tão pura. Não há fingimento nela. Sem joguinhos ou manipulação, apenas afeto genuíno. É por isso que você gosta dela? Porque ela é descomplicada? Mateu se virou para encará-la, seus olhos cinzentos sérios. Eu gosto dela porque ela me lembra o que é ser bom. Quando estou com ela, não sou o homem com a reputação, o passado ou os erros. Sou apenas alguém que se importa com a felicidade dela. Helena sentiu suas muralhas cuidadosamente construídas começarem a desmoronar. Mateu, eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, disse ele com urgência. Eu sei que quebrei sua confiança de maneiras que podem ser imperdoáveis, mas sentado aqui esta noite, vendo você com Lily, vendo o quanto de amor você tem para dar, eu não posso deixar você ir embora sem lutar por nós. Como sei que isso não é só mais uma manipulação? Como sei que você não está apenas dizendo o que acha que eu quero ouvir? Em vez de responder com palavras, Mateu pegou o celular e entregou para ela. Veja minhas mensagens com a Isabela. Todas elas, não só as que ela te mostrou. Helena hesitou. Depois começou a percorrer a conversa. O que ela encontrou a deixou sem fôlego. Sim, havia as mensagens que Isabela tinha mostrado. As sobre sentir saudades e cometer erros, mas também havia as respostas de Mateu.
O que tínhamos era importante, mas acabou. Conheci alguém que me faz querer ser melhor do que jamais fui. Eu me importo com você, mas não do jeito que você quer. Estou apaixonado por outra pessoa. Por favor, pare de me contatar. Estou tentando construir algo real com a Helena, e essas conversas não são justas para nenhum de nós. As mãos de Helena tremiam enquanto ela lia mensagem após mensagem de Mateu, tentando estabelecer limites, tentando terminar tudo de forma amigável, enquanto Isabela continuava insistindo na reconciliação. Ela só te mostrou metade da conversa, disse Mateu baixinho. A metade que me fazia parecer culpado. Helena olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, o medo de perdê-la estampado em seu rosto. Por que você não me mostrou isso antes? Porque eu tinha vergonha. Porque mesmo sem nunca ter dormido com ela, mesmo tendo deixado claro que tinha acabado, eu continuei respondendo às mensagens dela por muito tempo. Eu me deixei levar de volta aos velhos hábitos, porque tinha medo do quanto você significava para mim. Helena largou o celular, a mente girando. Você poderia ter me contado sobre ela desde o começo. Eu deveria ter contado. Eu fui um covarde. E essa covardia quase me custou a melhor, coisa que já me aconteceu. Mateu estendeu a mão para ela, e dessa vez ela não a afastou. Helena, eu sei que não mereço seu perdão, mas estou pedindo mesmo assim porque a alternativa, uma vida sem você, é algo que não posso aceitar. Helena olhou para as mãos unidas, sentindo o calor da pele dele contra a sua. Ao longe, ouvia o bip constante dos monitores médicos, as conversas baixas das enfermeiras, os sons de um hospital à noite. Mas naquele momento, naquela pequena sala de espera, parecia que eram as únicas duas pessoas no mundo. Se fizermos isso, disse ela baixinho, se tentarmos de novo, tem que ser diferente. Honestidade total. Não importa o quão assustadoras ou complicadas as coisas fiquem. Qualquer coisa, disse Mateu imediatamente. O que você precisar e nada de voltar para o que parece seguro quando as coisas ficarem difíceis. Ou resolvemos juntos, ou não resolvemos de jeito nenhum. Juntos, concordou ele, erguendo as mãos unidas para dar um beijo suave nos nós dos dedos dela. Helena sentiu a última barreira de suas defesas ruir, substituída por algo que parecia esperança. Não seria fácil. A confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Mas, ao olhar nos olhos de Mateu e ver não o playboy ou o bilionário, mas simplesmente o homem que largara tudo para estar com ela durante a crise familiar, Helena percebeu que algumas coisas valiam a pena lutar, mesmo que essa luta fosse a coisa mais difícil que qualquer um dos dois já havia enfrentado. 3 semanas se passaram desde aquela noite no hospital e Helena se viu cautelosamente esperançosa em relação ao futuro pela primeira vez em meses. Fiel à sua palavra, Mateu havia sido completamente transparente sobre tudo. Sua agenda, suas reuniões, até mesmo suas sessões de terapia com uma psicóloga especializada em ajudar pessoas a romper padrões destrutivos em relacionamentos. Ele visitou Lily 2 vezes, levando-lhe materiais de arte e pacientemente deixando que ela o ensinasse a se manter dentro dos limites. Vê-lo com sua sobrinha, testemunhar seu afeto e cuidados genuínos, contribuiu muito para curar as feridas infligidas pelas manipulações de Isabela. Mas Helena sabia que reconstruir a confiança era um processo, não um evento. Ainda havia momentos em que a dúvida se insinuava quando ela se pegava analisando as palavras dele em busca de significados ocultos ou observando sinais de que ele poderia voltar aos seus velhos hábitos. Esta manhã, porém, trouxe um desafio que nenhuma das duas havia previsto. Helena estava revisando contratos em seu escritório quando Rebeca apareceu na porta, pálida e abalada. Helena, há algumas pessoas aqui para ver o Sr. Rossi. Disseram que são da Comissão de Valores Mobiliários. O sangue de Helena gelou.
A comissão só aparecia quando alguém era suspeito de crimes financeiros graves. Ela imediatamente pensou na conta Morrison, na fusão com a Henderson, em todos os negócios para os quais ela ajudara a coordenar os eventos nos últimos meses. Onde ele está? Sala de conferências B, Helena. Há repórteres se reunindo do lado de fora do prédio. Seja lá o que for, é algo sério. Helena correu em direção à sala de conferências, com a mente a mil. Através das paredes de vidro, ela podia ver Mattel sentado em frente a 3 indivíduos de semblante sério, vestidos com ternos escuros. Uma pilha de documentos se espalhava sobre a mesa entre eles. Ao se aproximar, ela conseguia ouvir fragmentos da conversa. Alegações de uso de informação privilegiada, compras suspeitas de ações, cooperação com nossa investigação. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Uso de informação privilegiada, o tipo de crime de colarinho branco que destrói carreiras, manda pessoas para a prisão e vira notícia de primeira página. A reunião durou mais 1 hora. Helena tentou se concentrar no trabalho, mas seus olhos não paravam de se desviar para a sala de conferências onde Mattel estava sentado com seu advogado, respondendo a perguntas e revisando documentos. Quando os funcionários da SEC finalmente saíram, Mattel parecia ter envelhecido 10 anos. Helena bateu levemente na porta da sala de conferências antes de entrar. Mattel olhou para ela com uma expressão de tanta derrota que seu coração se apertou. Qual a gravidade da situação? Perguntou ela baixinho. O advogado de Mattel, David Chen, respondeu antes que ele pudesse falar. Alguém está fazendo negociações com base em informações que só poderiam ter vindo de dentro desta empresa. A SEC tem provas de compras suspeitas de ações feitas pouco antes do anúncio de vários grandes negócios, mas não por Mattel, disse Helena com firmeza. Não, confirmou David, mas como CEO, ele é o responsável final por quaisquer irregularidades em sua empresa. Se não encontrarem o verdadeiro culpado, provavelmente o acusarão como responsável. Helena afundou em uma cadeira ao lado de Mattel, estendendo a mão para pegar a dele. Quem poderia ter acesso a esse tipo de informação? Qualquer um dos sócios seniores, os membros do conselho, alguns dos funcionários de apoio que lidam com documentos confidenciais. A voz de Mattel estava oca. Helena, isso pode destruir tudo. Mesmo que eu seja inocentado das acusações criminais, o escândalo por si só pode arruinar a empresa. Todas aquelas pessoas que trabalham para mim, que dependem deste lugar para o seu sustento. Nós vamos dar um jeito, disse Helena firmemente. Vamos encontrar quem fez isso. Mateo olhou para ela com algo que poderia ser admiração. Você disse que resolveríamos as coisas juntos, lembra? Isso inclui as coisas impossíveis. Pela primeira vez desde que os funcionários da SEC chegaram, a expressão de Mattel suavizou. Helena, se você ficar comigo durante isso, você também pode ser destruída. Sua reputação, sua carreira. Você acha que eu me importo mais com isso do que com você? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Porque a verdade era que Helena percebeu que estava completamente apaixonada por aquele homem complexo, imperfeito e genuíno. Não o CEO bilionário, não o playboy reformado, mas a pessoa que coloria com sua sobrinha e ficava acordada a noite toda quando ela estava preocupada com uma amiga doente e que se preocupava mais com seus funcionários do que com a própria reputação. Eu te amo, disse ela simplesmente. O verdadeiro você, o homem que entra em pânico se é bom o suficiente, que duvida dos próprios instintos, que prefere assumir a culpa a deixar inocentes sofrerem. Esse homem vale a pena lutar. Mateo a encarou como se ela fosse um milagre. Você me ama mesmo com tudo isso, especialmente com tudo isso, porque é assim que eu consigo ver quem você realmente é, e você está escolhendo ser alguém honrado. Antes que Mateo pudesse responder, David pigarreou. Desculpe interromper, mas precisamos discutir a estratégia. A história provavelmente vai sair nos jornais da manhã. Precisamos estar preparados para o escrutínio da mídia. Helena apertou a mão de Mateo. Aconteça o que acontecer,
Enfrentaremos juntos. Enquanto passavam o resto da tarde se preparando para a tempestade que se aproximava, Helena sentiu uma certeza inesperada se instalar em seu peito. Essa crise, por mais terrível que fosse, havia eliminado o último vestígio de fingimento entre eles. Não havia mais jogos, nem máscaras a usar, apenas duas pessoas que escolheram confiar uma na outra completamente, mesmo quando o mundo parecia estar desmoronando ao seu redor. O noticiário da noite abriu com a reportagem: Rossi Enterprises, sob investigação da SEQ. Helena observava da cobertura de Mateu, enquanto repórteres se reuniam do lado de fora do prédio, com suas câmeras e microfones prontos para capturar cada momento do que esperavam ser sua queda. Eu deveria renunciar, disse Mateu em voz baixa, parado junto às janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Deixar o cargo de CEO e deixar que outra pessoa resolva essa bagunça. É isso que você quer fazer? Não. Quero encontrar quem fez isso e limpar meu nome. Quero proteger as pessoas que trabalham para mim e provar que esta empresa preza pela integridade. Ele se virou para encará-la. Mas desejar algo e ser capaz de conquistá-lo são duas coisas diferentes. Helena se aproximou e ficou ao lado dele, seu reflexo se juntando ao dele no vidro. Então, começamos com o que sabemos. Quem teve acesso às informações que foram negociadas? Quem sabia da fusão com a Henderson antes do anúncio? Mattel começou a listar nomes e Helena se viu pensando como a organizadora de eventos que era. Organizando informações, procurando padrões, tentando resolver um quebra-cabeça que pudesse salvar o homem que amava. Enquanto as luzes da cidade cintilavam abaixo deles e o peso de um futuro incerto os envolvia, Helena percebeu que era assim que o amor realmente se parecia. Não o romance de conto de fadas dos filmes e livros, mas a escolha de permanecer juntos quando tudo o mais desmoronava. O que quer que o amanhã trouxesse, eles o enfrentariam juntos, e de alguma forma isso parecia a base mais sólida sobre a qual poderiam construir seu futuro. A resposta veio para Helena às 3 da manhã, despertando-a de um sono inquieto. Ela se sentou na cama de Mattel, com o coração acelerado enquanto as peças finalmente se encaixavam. Mattel, ela sussurrou, sacudindo-o levemente pelo ombro. Acorda! Eu sei quem fez isso. Os olhos de Mateu se abriram imediatamente, alertas apesar do horário matinal. O quê, Isabela? Tem que ser a Isabela. Helena já estava pegando o laptop, seus dedos deslizando pelo teclado. Pense bem. Ela teve acesso ao seu escritório por 3 anos. Ela sabia sua agenda, seus padrões de trabalho. Ela poderia ter instalado dispositivos de escuta, copiado arquivos, qualquer coisa. Mattel se sentou, passando as mãos pelos cabelos. Mas como ela saberia sobre negócios específicos? Ela não entra no meu escritório desde que terminamos, não é? Helena acessou as imagens de segurança do prédio dos últimos meses, imagens às quais ela tinha acesso como coordenadora de eventos. Veja isso. 15 de novembro, um dia depois da fusão com a Henderson ser finalizada, mas antes do anúncio oficial. Lá na tela, nítido como o dia, estava Isabela entrando no prédio às 23h, usando o mesmo cartão de segurança que ela usou para plantar a carta de demissão falsa. Ela tem entrado fora do horário de expediente, continuou Helena, com a empolgação crescendo, usando aquele cartão de acesso que Marcos lhe deu. Ela provavelmente copiou arquivos, talvez até tenha instalado dispositivos de gravação para capturar suas conversas telefônicas. Mattel ficou em silêncio por um longo momento, analisando as gravações. Precisamos de mais provas além da entrada dela no prédio. Então vamos conseguir. 2 horas depois, eles estavam de volta a Rossi Enterprises com David Chen e um investigador particular que Helena havia encontrado online. A equipe de segurança fez uma varredura no escritório de Mattel e encontrou exatamente o que Helena suspeitava. Minúsculos dispositivos de gravação escondidos atrás de molduras de quadros e dentro de objetos decorativos.
todos sofisticados o suficiente para capturar conversas e transmiti-las remotamente. Isso é bom, disse David, examinando um dos dispositivos. Mas precisamos conectar Isabela diretamente à atividade de negociação. Eu posso ajudar com isso, disse uma voz da porta. Eles se viraram e viram Marcos, o segurança que havia dado acesso ao prédio para Isabela. Ele parecia nervoso, mas determinado. Tenho me sentido culpado por isso há semanas, disse ele. A mulher que disse ser a noiva do Sr. Rossi me pagou os 5.000 dólares para que eu a deixasse entrar no prédio fora do horário de expediente. Disse que era uma surpresa para ele. Mas aí eu vi as notícias sobre a investigação e percebi que ela poderia estar mentindo. Você tem algum registro dos pagamentos? David perguntou. Marcos assentiu, pegando o celular. Ela me pagou pelo Venmo. Sempre a mesma conta. Isabela Sinclair. Helena sentiu uma onda de triunfo. Essa é a nossa conexão. Ela pagou ao Marcos para ter acesso. Usar esse acesso para instalar dispositivos de escuta e roubar informações. Depois, usar essas informações para fazer transações ilegais. Mas ainda precisamos provar que ela realmente fez as transações. Mateu observou. Helena sorriu amargamente. Deixe isso comigo. O que aconteceu a seguir exigiu todas as habilidades que Helena havia desenvolvido como coordenadora de eventos. A capacidade de pensar rápido, coordenar várias etapas e executar planos complexos sob pressão. Ela ligou para Isabela, colocando o telefone no viva-voz para que todos pudessem ouvir. Isabela, é a Helena Crawford. Preciso falar com você. É sobre o Mateu. Finalmente você caiu em si. A voz de Isabela era presunçosa. Eu te disse que ele acabaria te decepcionando. Você estava certa sobre tudo. A investigação da SEC, o escândalo, tudo está desmoronando. Não consigo lidar com a ideia de estar associada a alguém que enfrenta acusações criminais. Houve uma pausa. Onde você quer se encontrar? Na cafeteria onde conversamos pela primeira vez. Daqui a 1 hora. Helena chegou à cafeteria com um gravador fornecido pelo investigador particular, enquanto Mateu e os outros escutavam de uma van estacionada do lado de fora. Isabela já estava lá, com uma aparência impecável em um casaco creme, seus cabelos loiros brilhando sob as luzes aconchegantes da cafeteria. Tenho que admitir, estou surpresa, disse Isabela, enquanto Helena se sentava. Não pensei que você tivesse a sensatez de abandonar um barco afundando. Não foi fácil, respondeu Helena, com um tom de voz derrotado. Mas quando a SEC me mostrou as provas de que ele estava usando informações privilegiadas, percebi que você estava certa sobre ele o tempo todo. Os olhos de Isabela brilharam de interesse. Que tipo de provas? Registros de negociação. Compras de ações feitas pouco antes de anúncios importantes. Eles o pegaram em flagrante. Que pena, disse Isabela, mas Helena percebeu a satisfação em sua voz. O problema é, continuou Helena cautelosamente, que algumas das transações foram feitas a partir de endereços IP que não estavam conectados à casa ou ao escritório de Mateu. Os investigadores acham que ele pode ter tido um cúmplice. Por um instante, a máscara de Isabela escorregou, revelando um lampejo de pânico. Um cúmplice, alguém com informações privilegiadas que poderia ajudá-lo a cronometrar as transações perfeitamente. Eles estão investigando todos que tiveram acesso a informações confidenciais. Isabela se levantou abruptamente. Eu preciso ir. Esta conversa pode ser mal interpretada se alguém a ouvir. Isabela, espere. A voz de Helena a deteve. Na porta. Há mais uma coisa. Algo que preciso que você saiba. O quê? Helena olhou diretamente nos olhos de Isabela e sorriu. Eu nunca acreditei por um segundo que Mateu fosse culpado, mas precisava que você confirmasse que era. O rosto de Isabela empalideceu ao perceber que estava sendo gravada, que suas reações a haviam denunciado. Você, pequena, vai adorar saber o quanto você estava preocupada com endereços IP e suas conquistas.
Helena continuou calmamente, especialmente porque esses detalhes nunca foram divulgados ao público. Os agentes do FBI que esperavam do lado de fora escolheram aquele momento para entrar no café. Isabela tentou correr, mas não havia para onde ir. Enquanto a levavam algemada, a compostura de Isabela finalmente se quebrou completamente. "Você acha que venceu?" gritou ela para Helena. "Você acha que isso muda alguma coisa? Ele nunca vai te amar como me amou." Helena observou calmamente enquanto a mulher que tentara destruir sua vida era levada embora. "Você tem razão", gritou ela para a outra. "Ele me ama mais." Mais tarde, naquela noite, depois de prestar depoimento ao FBI e assistir aos noticiários sobre a prisão de Isabela, Helena e Matteo, se encontraram sozinhos na mesma varanda onde haviam compartilhado seu primeiro beijo. "Ainda não consigo acreditar que você descobriu", disse Matteo, puxando-a para perto de si. "Eu tinha uma boa motivação", respondeu Helena, olhando para ele. "Eu te disse que daríamos um jeito juntos." "Helena Crawford", disse Matteo suavemente, virando-se para encará-la. "Você salvou minha empresa, minha reputação e provavelmente minha liberdade. Você ficou ao meu lado quando todos os outros teriam fugido. Você me amou quando eu não merecia e lutou por nós quando eu não sabia lutar por mim mesmo." Ele se ajoelhou ali mesmo na sacada, tirando uma caixinha de anel que refletia a luz da cidade lá embaixo. "Eu sei que isso é rápido. Eu sei que passamos por poucas e boas para chegar até aqui. Mas eu também sei que quero passar o resto da minha vida sendo o homem que você vê quando olha para mim, Helena Crawford. Quer casar comigo?" Helena o encarou. Este homem que começara como seu chefe impossível e se tornara o amor da sua vida, em meio a todos os desafios, todos os mal-entendidos, todas as forças externas que tentaram separá-los, eles escolheram um ao outro repetidas vezes. "Sim", ela sussurrou, depois mais alto. "Sim, Matteo Rose, eu me caso com você." Enquanto ele colocava o anel em seu dedo e se levantava para beijá-la sob as estrelas de Manhattan, Helena percebeu que a história de amor deles não tinha sido fácil, simples ou sem complicações, mas tinha sido real, construída sobre a verdade, a confiança e a disposição de lutar pelo que mais importava. E isso, pensou ela, enquanto os braços de Matteo a envolviam e a cidade brilhava abaixo deles, era melhor do que qualquer conto de fadas que pudesse ter imaginado. 2 anos depois, o sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto da cobertura, pintando listras douradas no piso de madeira. Helena estava na cozinha, cantarolando baixinho enquanto preparava o café da manhã, seu anel de casamento captando a luz a cada movimento. A esmeralda em seu dedo, da mesma cor do vestido que dera início a tudo, brilhava como uma promessa cumprida. 2 anos de casamento trouxeram mudanças que nenhum dos dois esperava. A cobertura, antes um frio símbolo de riqueza e sucesso, havia se transformado em algo que realmente parecia um lar. Os desenhos de Lily cobriam a geladeira. Fotos de família enfeitavam a lareira, e os livros de Helena estavam espalhados pelas superfícies que antes abrigavam apenas objetos caros. "Bom dia, Sra. Rossi", disse Matteo atrás dela, envolvendo sua cintura com os braços e depositando um beijo no ponto sensível onde seu pescoço encontrava o ombro. Helena recostou-se em seu peito, saboreando aqueles momentos tranquilos da manhã antes que o dia exigisse sua atenção. "Bom dia, marido. Durma bem depois", murmurou Matteo, suas mãos repousando na suave curva de sua barriga, onde seu primeiro filho crescia. Alguém estava fazendo ginástica lá dentro por volta da meia-noite. Helena riu, cobrindo as mãos dele com as suas. Com 4 meses de gravidez, sua barriga começava a aparecer e Matteo havia se tornado ainda mais protetor e atencioso do que o normal, algo que ela não imaginava ser possível. "Sua filha vai ser bailarina, eu acho. Ou talvez jogadora de futebol",
Minha filha? Mateu a virou em seus braços, seus olhos cinzentos brilhando com divertimento. O que te faz ter tanta certeza de que é uma menina? Intuição. Além disso, desde que contamos sobre o bebê, Lily insiste que vai ganhar uma irmãzinha. E Lily nunca se engana sobre coisas importantes, como se tivesse sido invocada ao ouvir seu nome. Lily, de 8 anos, irrompeu pela porta da frente, ainda de pijama e carregando um prato de panquecas levemente queimadas. Tia Elelanena, tio Matel, mamãe fizeram o café da manhã, mas eu queria trazer um pouco porque eu mesma fiz as panquecas. Atrás dela, Sofia apareceu na porta, balançando a cabeça com carinho e exasperação. Desculpe. Eu disse a ela que você ainda poderia estar dormindo, mas ela estava determinada. Ficamos sempre felizes em ver nossa chefe favorita, disse Helena, aceitando o prato e dando um abraço em Lily, tomando cuidado com sua barriga crescente. Nos últimos 2 anos, sua pequena família havia crescido de maneiras que Helena jamais imaginara. Sofia e Lili se tornaram presenças constantes em suas vidas, juntando-se a eles para jantares e passeios de fim de semana. Mateu insistiu em pagar as aulas particulares de arte de Lili, quando seu talento se tornou inegável, e nunca perdeu uma apresentação escolar ou exposição de arte dela. Como está o bebê hoje? Perguntou Lily seriamente, colocando sua pequena mão na barriga de Helena, com a reverência de alguém que entendia estar tocando algo milagroso. Ativa? Respondeu Helena. Quer sentir? Os olhos de Lily se arregalaram ao sentir o pequeno movimento. Ela está me dizendo oi. Mateo ergueu uma sobrancelha para a sobrinha. Obviamente, disse Lili com a confiança de uma criança que nunca havia errado em nada importante. Eu perguntei a ela semana passada, quando estava conversando com ela, e ela chutou. 2 vezes. Isso significa sim. Helena e Mateu trocaram olhares divertidos. As conversas de Lili com seu primo ainda não nascido haviam se tornado uma ocorrência diária, e eles haviam parado de questionar a certeza da menina de 8 anos sobre as respostas do bebê. Falando em bebês, disse Sofia com cautela, tenho novidades minhas. Helena olhou para a irmã, percebendo pela primeira vez o brilho nas bochechas de Sofia e o jeito como ela tentava esconder um sorriso. Sofia, você está de 12 semanas? Sofia confirmou, abrindo um sorriso. O Dr. Martinez, do hospital, finalmente me chamou para sair há 6 meses. E bem, surpresa. Helena deu um gritinho de alegria, abraçando a irmã com cuidado enquanto Lili dançava ao redor delas cantando 2 bebês! 2 bebês! Mateu observava a celebração com a serena satisfação que havia substituído sua antiga inquietação. Esse caos, esse barulho, essa abundância de amor e risos, era tudo o que ele nunca soube que queria. Mais tarde, depois que Sofia e Lily voltaram para o apartamento do outro lado do corredor, que Mateo havia comprado para elas como presente de casamento para Helena, garantindo que sua família estivesse sempre unida, Helena e Mateo sentaram-se na varanda, tomando café da manhã, olhando para a cidade que os uniu. Você já pensou em como as coisas poderiam ter sido diferentes? Perguntou Helena, acariciando distraidamente a barriga. Se Isabela não tivesse tentado nos destruir, se a investigação da SEC nunca tivesse acontecido, se nunca tivéssemos sido forçados a confiar um no outro completamente. Mateo refletia seriamente sobre a pergunta às vezes. Mas aí, eu penso em como poderíamos ter levado mais tempo para chegar a esse nível de confiança e parceria. A crise nos obrigou a nos enxergarmos com clareza, sem fingimento ou proteção. Foi terrível na época, mas nos fortaleceu, concluiu Helena. Exatamente. Mateu estendeu a mão para segurar a dela, seu polegar traçando o contorno do anel de casamento. Anel. Sou grata por cada desafio que enfrentamos, porque cada um provou que o que tínhamos era real o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Helena sorriu,
pensando na carta que recebera na semana passada. Uma breve nota de Isabela, escrita da prisão federal, onde cumpria sua sentença de 3 anos por fraude de valores mobiliários. A carta era uma estranha mistura de pedido de desculpas e ressentimento, terminando com a relutante admissão de que Helena havia vencido de forma justa e honesta. Helena jogou a carta fora sem mostrá-la a Mattel. Aquele capítulo de suas vidas estava encerrado e ela estava totalmente focada no futuro que estavam construindo juntos. Helena, disse Mattel de repente, sua voz assumindo o tom sério que indicava que ele estava prestes a dizer algo importante. Preciso te contar uma coisa. Helena se virou para encará-lo completamente, reconhecendo a vulnerabilidade em sua expressão que ainda aparecia às vezes quando ele tinha medo de decepcioná-la. O conselho me ofereceu o cargo de presidente ontem. Isso significaria me afastar das operações do dia a dia, focando mais na estratégia e na visão de longo prazo. Parece uma promoção. Por que você parece preocupado? Porque significaria menos viagens, horários mais regulares, mais tempo em casa. Ele fez uma pausa, seus olhos examinando o rosto dela. Mais tempo para ser o marido e pai que quero ser. Mas também significa menos dinheiro, menos prestígio. Eu não seria mais o CEO da Rossi Enterprises. Helena o encarou por um instante, depois começou a rir. Matteo Rossi, você está mesmo me perguntando se eu me importo que você queira passar mais tempo com sua esposa grávida e seus futuros filhos? Você está preocupado que eu tenha me casado com você por causa do seu cargo? Bem, quando você coloca dessa forma, Helena se inclinou para beijá-lo, sentindo o gosto do café e o sorriso que se espalhava por seus lábios. Eu me casei com você porque você me faz rir, porque você pinta com a minha sobrinha, porque você esteve ao meu lado quando eu estava com medo do acidente da Lily, e porque você me faz querer ser corajosa o suficiente para as maiores aventuras que a vida pode oferecer. CEO, presidente do conselho ou desempregada. Eu amo você, não o seu currículo. Então isso é um sim para o cargo de presidente do conselho. Isso é um sim para o que quer que te faça feliz. Somos parceiros, lembra? Nós resolvemos tudo juntos. Enquanto o sol da manhã subia sobre Manhattan, projetando longas sombras na varanda onde sua história de amor havia começado, Helena sentiu uma profunda sensação de plenitude. Não o tipo de final que significava que sua história havia acabado, mas o tipo de começo que prometia infinitas possibilidades. Sua filha e Helena tinha certeza agora de que Lily estava certa sobre o bebê ser uma menina. Cresceria em um lar cheio de amor e risos, com avós, primos e familiares que lhe ensinariam que as melhores aventuras eram aquelas compartilhadas com pessoas que a amavam incondicionalmente. No que você está pensando? Perguntou Mateu, percebendo sua expressão pensativa. Helena sorriu, colocando as 2 mãos sobre sua barriga crescente. Estou pensando em como tudo começou com uma pergunta sobre o que vestir para uma festa, e agora estamos aqui planejando o resto de nossas vidas juntos. E a que conclusão você chegou? Que às vezes as melhores histórias de amor não começam com amor à primeira vista. Às vezes elas começam com 2 pessoas que se desafiam a se tornarem versões melhores de si mesmas, que se escolhem repetidamente em todos os desafios que a vida lhes apresenta. Mateu levou a mão dela aos lábios, depositando um beijo suave na palma da mão dela. Eu amo a nossa história. Que bom, disse Helena, aconchegando-se em seu calor enquanto a cidade fervilhava de vida lá embaixo. Porque estamos apenas começando. O que você acha que faz uma história de amor valer a pena lutar? É a perfeição do conto de fadas ou a escolha de construir algo real juntos, apesar de todas as complicações da vida? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Sua participação significa muito para o canal. Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários e nos diga que tipo de história de amor você gostaria de ver a seguir. Obrigado por assistir. Se você gostou da história, inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário abaixo nos contando o que achou.
Seu feedback e apoio significam muito para nós. Fique ligado para mais histórias emocionantes.